Acho que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo, tá certo? Eu não vou. Se eu puder dar um filé mignon ao meu filho, eu dou, mas não tem nada a ver com filé mignon essa história. Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. Pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo, tá certo? Eu não vou. Se eu puder dar um filé mignon ao meu filho, eu dou, mas não tem nada a ver com filé mignon essa história. Se eu for presidente, eu saio da onda. Serve pra nada. O presidente da República, em primeiro lugar, é um cara que não tem moral. Tá? E daí se privatiza. Tu acha justo entregar, por exemplo, estatais brasileiras para estatais chinesas? Não. Você entregar estatais estratégicas, né, como a de geração e transmissão de energia, a estatais de outros países ou para capital externo, quem vai propor o preço desse bem aqui? Vão ser eles. Eles vão investir aqui para quê? Para você ter felicidade ou para eles terem dinheiro? No passado, alguém poderia fazer Itaipu? Alguma empresa privada poderia fazer Itaipu? Teria que ser a União. Okay? E, em parte ali, os governos militares fizeram isso aí. Entre mais de 20 hidrelétricas no Brasil. E agora o pessoal ainda critica os militares e quer entregar a nossa energia para o capital externo. Aí que está errado. Aí vem os liberaizinhos da vida, acostumados a tomar quick de manhã e danoninho o dia todo, né? E ficar com a vovó vendo televisão à tarde, me criticando de estatizante. É a mesma coisa você, vamos estatizar? Vamos entregar? Então venda a sua casa e alugue-a. Venda o teu carro e alugue teu carro. Não é assim que funciona. Qual país do mundo entrega a sua energia para os outros países? Vá comprar uma hidrelétrica na China. Você pode levar lá um navio de dólares. Não vão vender para você. E agora, mais ainda, já está se avançando cada vez mais, vender terras agricultáveis para estrangeiros. Quem vai comprar? Basicamente, a China. Pergunta para os liberaizinhos, né? Por que a China revogou a lei do filho único, já tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes? Virão para cá, nessas terras, sem CLT, tá? Sem a lei do trabalho na escravidão que expropria o imóvel do desgraçado, do coitado do produtor rural. Eles vão tomar conta da nossa agricultura. Ou seja, a nossa segurança alimentar estará na mão dos estrangeiros, com toda certeza chineses. O chinês vai descobrir o que você vai comer, com a sua liberalidade, com a sua historinha para boi dormir, de vamos privatizar tudo. É contra a política de aproximação com o Mercosul? É isso? Completamente contra. Esse pessoal é a escória do mundo. Não tem nada a nos oferecer. Mas são nossos a não ser a vizinhos, né, guerrilha. deputado? Oi? São os nossos vizinhos. Mas qual o problema? Você tem um mau vizinho, você é obrigado a ter uma boa relação com ele? O Mercosul não é prioridade. Não é prioridade. Tá certo? É isso que você quer ouvir? Queria ouvir isso? Você está vendo que tem um estilo que combina com o do presidente, né? Que a gente fala a verdade. A gente não está preocupado em te agradar. O Mercosul e a União Europeia fecharam hoje um acordo comercial. No Japão, onde participa da cúpula do G20, o presidente Jair Bolsonaro comemorou a assinatura. O presidente Jair Bolsonaro disse que o acordo será um dos mais importantes de todos os tempos e vai trazer benefícios enormes para a economia brasileira. Completamente contra. Esse pessoal é a escória do mundo. Você está vendo que tem um estilo que combina com o do presidente, né? Que a gente fala a verdade. A questão de energia elétrica no Brasil. Isso simplesmente é estratégico, é vital. País sério nenhum do mundo faz isso. E entregar isso para outros países. E olha só, eu sou favorável a privatizar muitas coisas no Brasil, mas a questão energética não. E você está tirando uma estatal brasileira para botar nas mãos de uma estatal chinesa? Ou seja, eles vão decidir o preço da nossa energia e onde, com toda certeza, no futuro, chegará essa energia. Estarão aqui fazendo o quê? Ganhando dinheiro e decidindo uma questão de estratégia como essa. Não podemos aceitar isso aí. Bolsonaro anunciou mais um ambicioso pacote de privatizações. A lista inclui grandes estatais como a Eletrobras, os Correios e até a Casa da Moeda.
As empresas estatais são importantes para a manutenção da soberania nacional. E ao contrário do que prega Bolsonaro, elas dão lucro e não prejuízo. Do fim de 2017 até setembro de 2018, todas as empresas estatais, juntas, registraram lucro de 74 bilhões de reais. Uma das principais estatais na mira de Bolsonaro e sua máquina privatizadora são os Correios. A estatal, que já integra o imaginário popular brasileiro, é uma das instituições de maior credibilidade e a única presente em todas as cidades do país. Em 2017, os Correios apresentaram um lucro de quase 700 milhões de reais. Onde está o prejuízo? Outra estatal estratégica na mira de Bolsonaro é a Eletrobras, empresa que controla a maior parte do sistema de geração e transmissão de energia no Brasil. Hoje dá o maior orgulho dizer que a Eletrobras leva energia para o país todo. E é claro que a gente não vai parar. Quando chegar em 2030, vamos estar entre as 10 maiores empresas de energia elétrica do mundo. A empresa, que Bolsonaro afirma dar prejuízo, registrou lucro líquido de mais de 13 bilhões só em 2018. A privatização de uma empresa estratégica como a Eletrobras estimula a ganância do mercado financeiro, abala a soberania nacional e torna a energia ainda mais cara para o cidadão. O tsunami de privatizações de Bolsonaro quer vender até a Casa da Moeda, empresa que desde 1694 produz nossa moeda corrente. Em relação à importância estratégica da Casa da Moeda e sua privatização, ouça a opinião do próprio Jair Bolsonaro antes das eleições. A Casa da Moeda é a segunda empresa mais antiga do Brasil. Entre outras atividades, ela produz o nosso dinheiro, moedas, passaportes. Querer privatizar essa empresa pública, que é lucrativa, no meu entender, é no mínimo contrassenso. Assim sendo, faremos todo o possível contra essa privatização. O meu espírito sempre é de privatizar, mas com critério. No caso da Casa da Moeda, não existe critério para privatizar. Conte comigo, Jair Bolsonaro, tamo junto e é empregado. Você tem que estar na frente da tropa em qualquer missão e não se esconder. Presidente, o senhor pediu um ponto final, mas o seu filho continua atacando obrigado, o pessoal. Vendo aqui, pessoal. Presidente, o senhor pediu um ponto final, mas o seu filho continua atacando obrigado, pessoal. Vendo aqui, pessoal. O comandante que se esquiva num momento difícil como esse, para usar o termo que você usou no início do seu programa, é um cagão. Para usar o termo que você usou no início do seu programa, é um cagão. Geralmente, quando se fala em família na política, são famílias enroladas em atos de corrupção. A minha família é limpa na política. Os empresários têm dito para mim que o trabalhador vai ter que decidir um dia menos direitos e emprego ou todos os direitos e desemprego. O custo de cada deputado para nós é absurdo. A gente só consegue dar exemplo começando de cima, deputado. A gente apoia o senhor, mas como é que a gente vai fazer um projeto de lei que acabe com tantos privilégios? A gente tem que começar a arrumar a casa de cima, deputado. Se o senhor começar por aí, a gente apoia. Alguém acha que alguém vai votar favorável a um projeto desse? O que um deputado federal tem? 33 mil por mês de salário, ok? 90 mil para contratar funcionários. Eu contrato meu pessoal competente. Funciona. Me assessora. Ok? Você tem 40 mil para passagem aérea, transporte, carro, gasolina, almoço. Parou? É isso aí. É isso daí. Ok? Se é muito, não sei. Eu uso quase tudo isso. Para mim é o suficiente e não abro mão do que estou recebendo. E não abro mão do que estou recebendo. Os empresários têm dito para mim que o trabalhador vai ter que decidir um dia menos direitos e emprego ou todos os direitos e desemprego. E não abro mão do que estou recebendo. Se eu abrir mão disso, eu não tenho como viajar de avião para Brasília. Vou morar em Brasília. Não vou poder andar pelo Brasil. Vou ter que pagar o telefone do meu bolso, correspondência do meu bolso. Daí não dá. Menos direitos e emprego ou todos os direitos e desemprego. E não abro mão do que estou recebendo. Só para retificar, eu não fiz campanha
falando em combater a corrupção. Pergunta para o Paulo Guedes, eu não manjo nada de economia. Nada, zero. E ainda falando sobre a agenda econômica, o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou hoje sobre a criação de um imposto sobre operações financeiras que deve constar da proposta de reforma tributária a ser enviada em breve aqui para o Congresso. Vamos ouvir o que disse o ministro Paulo Guedes. O próprio imposto sobre transações foi usado e apoiado por todos os economistas brasileiros no governo Fernando Henrique. Quem criou o imposto sobre transações foi o governo Fernando Henrique. Todos os economistas apoiaram, porque ele tem uma capacidade de tributação muito rápida, muito intensa. Ele põe muito dinheiro no caixa rápido. Se ele fosse baixinho, ele não distorce tanto. Mas isso vai ser uma opção também da classe política. Eles têm que decidir. Nós podemos propor uma desoneração forte na folha de pagamentos a troco da entrada desse imposto. Se a classe política achar que o mais importante, que os desvios, as distorções causadas pelo imposto são piores do que os 30 milhões de desempregados sem carteira de trabalho tem, aí eles decidem. É uma opção difícil. Hoje, o presidente admitiu que a taxação pode voltar se for para substituir outros impostos, como a contribuição previdenciária paga pelo empregador. Se desburocratizar muita coisa, diminuir esse cipual de impostos, a burocracia enorme, eu estou disposto a conversar. Na sociedade que tome uma decisão a esse respeito. Inclusive, nós não queremos a propaganda, a nossa TV oficial, a ideia nossa privatizar ou extinguir. Não podemos gastar mais de 1 bilhão por ano com uma empresa que tem traço de audiência. Nós preferimos confiar na mídia tradicional quando o governo quiser fazer os seus anúncios que tem que fazer, porque tem certos programas que nós só podemos atingir com o apoio da grande mídia. Glu, glu, pegadinha falando. Avestruz, 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 glu, glu, pegadinha. Agora, eu sinceramente, Frota, eu como jamais vou usar nem minha mídia, nem nada para falar mal de Bolsonaro, nem nada, que eu não vou dar mole para esses esquerdopata, mas eu tô profundamente decepcionado, irmão. Você quer saber, eu tô calado, não falo nada, não entro em nada, sabe? Eu tô quietinho, o que nego da imprensa já tentou tirar de mim, irmão, se eu fosse maquiavélico, maldoso, putz, eu dava mão de obra. Porque, eu te digo onde eu dava mão de obra para ele. Quando ele disse aí que nunca chamou Magno Malta para ministro, eu tenho aqui no meu zap a gravação dele para mim, dizendo que Magno ia ser ministro. É que eu não sou sacana, não sou duas caras, não jogo contra o time, mas eu vejo toda essa sacanagem. E pior, se você não sabe, quem nomeou Osmar Terra foi Onyx junto de Temer, tá? Ainda tem essa, irmão, o negócio é mais feio do que a gente pensa, tá? Que botou esse babaca aí no lugar do Magno, que ele falou comigo, eu tenho gravação de zap aqui, além de pessoal no zap, ele dizendo que ia fazer Magno ministro. Mas, tudo bem, vamos embora, o Magno também está mostrando grandeza, tu viu que ele não... O que nego perturbou ele para ver se conseguiu uma bola dividida, não conseguiu, também não vão conseguir comigo. E a última, se você não sabe, o Bolsonaro mandou Onyx chamar Magno deixou ele uns 2 dias atrás dele igual um louco, depois no segundo dia, no final, aí eu tô aqui com a missão do presidente, nomear você, uma coisa boa, muito boa, nomear você como presidente do Conselho do SESI, 60 mil de salário, movimenta bilhão. Aí o Magno disse para ele, essa foi linda, Onyx, eu não estou atrás de emprego, fala para o presidente que eu não estou atrás de emprego, fala para o presidente que o Deus que me sustentou até aqui vai me sustentar toda a minha vida, e fala para o presidente que Magno Malta e Silas Malafaia nunca vão falar mal dele em mídia, nem jogar contra, e se ele precisar de oração, conte com nós dois. Puta, mas deu na canela com força, e vamos embora. Obrigado aí, qualquer coisa que eu primeiro te digo que eu conheço o Roberto Lucena, é um cara gente boa, mas vou falar com Sóstenes, sabe, que ele pode articular com os outros, que esse cara, vamos ver, não sei se Bolsonaro derruba ele não, eu tenho minhas dúvidas, vamos embora. Um abraço, Deus te abençoe, meu amigo. Os 2 bilhões do fundão.
Eu lanço a campanha aqui. Não vote em parlamentar que recebe fundão. O presidente Bolsonaro jogou a responsabilidade sobre o fundão eleitoral para os eleitores, mas a história não é tão simples. O Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, ou Fundão Eleitoral, foi criado em 2017. Foi um jeitinho da classe política driblar a decisão do STF em 2015 de proibir doações de empresas a campanhas eleitorais. O fundo eleitoral não deve ser confundido com o fundo partidário, criado em 1965 no governo de Castelo Branco, um dos presidentes favoritos de Bolsonaro. As eleições municipais de 2016, portanto, já depois da decisão do STF, foram realizadas sem o fundão eleitoral. A eleição de 2018 viu a estreia do fundão, no valor de 1,7 bilhão de reais. Foi quase o dobro do fundo partidário naquele ano, de 888 milhões de reais. MDB, PT e PSDB foram os partidos mais beneficiados pelo novo fundão. O MDB e o PT receberam mais de 200 milhões de reais cada um. O presidente Bolsonaro tem insistido para sua militância de que, se vetar o fundão, poderá sofrer impeachment. A história não se sustenta. O presidente não pode descumprir a lei orçamentária, mas ela ainda não foi aprovada por ele mesmo. Aliás, o próprio Bolsonaro vetou em setembro alguns trechos da lei que modificou regras do fundão. A caneta presidencial derrubou, por exemplo, o retorno da propaganda partidária na TV, aquela que era exibida fora de campanha eleitoral. Neste domingo, dia 12, o antagonista mostrou que o Estatuto da Aliança pelo Brasil, partido que Bolsonaro pretende registrar no TSE, prevê o financiamento com recursos do fundão eleitoral. A inclusão é uma decisão da aliança. Afinal, a lei dos partidos políticos é de 95, antes do fundão. Ela obriga os partidos a ter no estatuto critérios de distribuição dos recursos do fundo partidário, mas não do fundão eleitoral. A advogada do presidente e da aliança, Karina Cufa, diz que o fundão precisa constar do estatuto. Não procede. Em setembro, o governo enviou a proposta de orçamento 2020, destinando 2,5 bilhões de reais para o fundão. O deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, mostrou que o governo cometeu um erro de cálculo. Levou em conta dinheiro da propaganda partidária já extinta. O governo recuou para 2 bilhões. No começo de dezembro, a Comissão Mista de Orçamento decidiu aumentar o valor para 3,8 bilhões. Como o antagonista mostrou com exclusividade, até a assinatura falsa rolou. A assinatura em nome do senador Jorginho Melo no ofício do fundão eleitoral foi obra do deputado federal Wellington Roberto, líder do PL na Câmara. Questionado, Wellington Roberto admitiu a fraude. Depois de muita pressão, o valor apresentado pela Comissão Mista de Orçamento voltou para 2 bilhões. O antagonista mostrou a manobra como a Black Friday do fundão, tudo pela metade do dobro. Em dezembro, no plenário do Congresso, o Partido Novo apresentou um destaque para reduzir o fundão para cerca de 1,3 bilhão. A proposta foi rejeitada. O governo orientou o voto para manter o valor em 2 bilhões em vez de reduzir. Nas eleições municipais deste ano, estando em disputa mais de 5.000 prefeituras, é de se esperar que os partidos façam coligações de todo tipo. Nada impede a Aliança pelo Brasil, se registrada a tempo de disputar as eleições, de se coligar com candidatos de outros partidos que recebam do fundão. Aliás, o artigo 89 do Estatuto da Aliança prevê explicitamente doações de outras agremiações partidárias destinadas ao financiamento de campanha eleitoral. Nada impede, a menos, é claro, que o fundão seja vetado. Ainda dá tempo, presidente. Por exemplo, a pessoa reclama, Lula e FHC, eu votaria no Lula no segundo turno. Apesar de dizer que ele é uma pessoa não muito culta, eu vejo como uma pessoa honesta. Agora não adianta você botar uma pessoa cultíssima como a FHC e desonesta. Você não vai ter esperança de nada nunca na vida.
Olá, amigos do Distrito Federal, Jair Bolsonaro. Eu vejo com muita simpatia a possibilidade do Fraga vir a ser, né, candidato ao governo do DF. Exclusivo. O DF-TV teve acesso às conversas gravadas na investigação sobre um suposto esquema de propina no transporte público na gestão Alberto Fraga. Eu conheço desde 1982, quando ele era tenente da Polícia Militar e eu tenente do Exército, e cursamos no Rio de Janeiro a Escola de Educação Física do Exército. De acordo com o Ministério Público, Fraga, o então secretário adjunto de Transportes, Júlio Urnal, e o ex-assessor do GDF, José Geraldo de Oliveira Melo, exigiram e receberam vantagem indevida de R$800 mil da Copatag, uma cooperativa do Gama. O dinheiro, segundo a denúncia, seria para transferir um dos lotes de micro-ônibus vencido por outra cooperativa para a Copatag. Para isso, Fraga teria escalado Urnal e José Geraldo como emissários da cobrança, mantendo-se afastado das negociações para que seu nome não fosse vinculado aos crimes. É o que afirma o Ministério Público. A primeira parcela, ainda segundo os promotores, foi paga no estacionamento do aeroporto de Brasília. Um pacote foi repassado pelo presidente da Copatag ao cunhado e laranja de José Geraldo. A segunda parcela, dentro do zoológico, e a terceira, no núcleo Bandeirante. Os supostos pedidos de propina foram todos gravados pelo presidente da Copatag, Josenildo Batista dos Santos, com um gravador digital. A polícia apreendeu o equipamento na casa dele e encontrou 13 arquivos com conversas. Uma delas é entre Fraga, Jefferson Magrão, apontado no inquérito como emissário de Fraga junto às cooperativas, e Fonte Dejan Santana, então presidente da Associação das Cooperativas. Eu acredito no Fraga. A denúncia afirma que Fraga começa intimidando Santana sobre valores pagos por cooperativas para o adjunto da secretaria, Júlio Urnal. Mas o que me disseram, Santana, é que você teria dado para o Júlio R$1.500.000. E aí? Não foi só eu que dei, né? Não foi só eu que dei. Aí é que tá. Mas aí o outro seria então o Noel. Acho que o Noel deu 1.700.000. Fraga, então, afirma que seu adjunto, Júlio Urnal, estaria recebendo mais dinheiro do que ele, o titular da pasta. Agora está explicado as coisas acontecendo, e eu com cara de babaca aqui, entendeu? E o cara, você veja, o cara ganhou. Com isso aí, o que acontece? Ele ganhou muito mais dinheiro, vamos dizer assim, do que o próprio secretário, assim. Deitou e rolou. É por isso que o Arruda constantemente me dá uma espetada. Valeu, Bolsonaro. Um abraço, Bolsonaro. No seu programa de governo, o senhor afirma o seguinte, que o investimento na cultura carioca é mal feito porque ignora a alta cultura. O senhor não explica ali o conceito. Então, pergunto para o senhor, o que é alta cultura? Olha, a alta cultura são os grandes eventos internacionais que o Rio de Janeiro deixou de receber por falta exatamente de se buscar um calendário permanente para essa de eventos musicais, né, eventos de orquestras sinfônicas. Olha aí como é que está passando a nossa orquestra sinfônica, dificuldades. E digo mais, no meu plano de governo está dessa forma, e eu quero que essas pessoas que tratam da alta cultura tenham a contrapartida de levar essa alta cultura para dentro das salas de aula, para os colégios. Eu acho que a escola em tempo integral, que ela tem que acontecer, o contraturno, na verdade, é com incentivo ao esporte, a esse tipo de cultura. Eu quero esse intercâmbio que eu acho fundamental. Só para a gente entender, no seu programa o senhor diz que existe alta cultura. Então, faz acreditar que haja também média cultura e baixa cultura. Você tem alta, tem média e tem baixa. Então, eu pergunto para o senhor, o que é média cultura, então? Não tem esse escalonamento, mas a alta cultura que eu estou me referindo é então, isso. São grandes eventos, né, de música, de teatro, que a gente tem que trazer de volta para o nosso calendário essa permanente. É alta. O que seria a baixa cultura, então? Não é baixa cultura, não é a cultura mais popular que se diferencia disso. A cultura popular é mais baixa, é isso? Não é, olha só, Mariana, não é você querer fazer uma discriminação de um evento de música, candidato, numa orquestra cidade sinfônica, com uma diversidade tão rica culturalmente, se o senhor usar essa nomenclatura, usar alta cultura, não é de certa forma levar a cultura elitizar? Lá, não é elitizar, pelo contrário, eu quero mesclar. Obviamente, temos um momento, uma crise, uma pequena crise, né?
No meu entender, é muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propaga pelo mundo todo. Obviamente, temos no momento uma crise, uma pequena crise, né? No meu entender, é muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propaga pelo mundo todo. Do vírus? Sim, vão morrer. Então, alguns por estar já com deficiência, outros que vai acontecer, vai pegar o cara, pegou o cara no contrapé, vai acontecer, lamento. Essa endemia, ela simplesmente não existe. Você não tem, na verdade, você não tem um único caso confirmado de morte por coronavírus. Para mim, Luciano, é muito simples, né? Quando eu vi a situação feia, eu cancelei os pedidos. É muito simples. E vou ter dinheiro para pagar tudo o que eu comprei. E vai me sobrar dinheiro. Então, eu simplesmente fecho as lojas, cancelo os pedidos de todos os meus fornecedores, tenho dinheiro para pagar tudo e vai sobrar dinheiro no meu bolso. Eu quero dizer que nós estamos dando um tiro de canhão para matar um pássaro. Nós estamos exagerando na dose. Eu nunca disse que não tem que tomar cuidado, mas se a gente analisar, nós estamos parando a economia brasileira, nós estamos destruindo o que vinha se recuperando. O Brasil não tem essa condição de ficar parado assim. As consequências que nós vamos ter economicamente no futuro vão ser muito maiores do que as pessoas que vão morrer agora com o coronavírus. Eu sei que nós temos que chorar e vamos chorar cada uma das pessoas que morrerem com o coronavírus. Isso aí é um negócio, vamos dizer, a mais vasta manipulação de opinião pública que já aconteceu na história humana. Fechando o shopping. Tem gente que quer fechar a igreja. Quer fechar a igreja, é o último refúgio das pessoas, né? Lógico que o pastor vai saber conduzir lá o seu culto. E aí eu vou pegar e vou pra praia, né? E quem sabe, eu tenho que mandar 22 mil colaboradores embora. É uma pena que não houvesse nenhum morto. Ninguém consegue lidar com pessoas morrendo. É muito triste, não tenho dúvida disso. Mas 15 mil mortes para 7 bilhões de habitantes é um número muito pequeno. Mas nós não podemos, por conta de 5 mil pessoas ou 7 mil pessoas que vão morrer, eu sei que é muito grave, eu sei que isso é um problema, mas muito mais grave é o que já acontece no Brasil. Quando a chuva está vindo aí, você vai se molhar. Agora, se você botar uma capinha aqui, tudo bem, passa. Vida de gado, povo marcado, povo feliz. Bolsonaro defendeu o programa de privatizações e a abertura para que empresas multinacionais participem de leilões para a exploração no setor de energia. Nós estamos numa situação que não temos alternativa. O sistema energético, como você diz aí, nós não temos o suficiente para investir para que ele não entre num colapso brevemente. Então tem certas coisas que você tem que se adaptar à realidade. Após um jantar com empresários brasileiros, sem citar condições ou prazos, o presidente afirmou que pretende isentar os chineses de visto para turismo ou negócios. Vamos, o mais rápido possível, seguindo a legislação, isentar o turista chinês de visto para adentrar o Brasil. Nesta sexta-feira, Bolsonaro se encontra com o presidente chinês Xi Jinping e participa de um seminário com empresários dos dois países. No ano passado, o Brasil fechou as transações comerciais com a China com um saldo positivo de 29 bilhões de dólares, o equivalente a 116 bilhões de reais. E Bolsonaro quer ampliar ainda mais os negócios com os chineses. Em relação ao gabinete do ódio, foi isso aí que nós começamos a alertar o presidente. Dizer o seguinte, olha, a fabricação dessas notícias falsas, isso tudo, isso não pode estar dentro do palácio. Isso pode dar um impeachment. O senhor que tem tanto medo de impeachment, vai deixar que isso se instale aqui, mas a pressão que o Carlos Bolsonaro faz é tão grande e o presidente não consegue se contrapor ao filho. Ele não consegue, é como aquela criança que quer um presente no shopping, não ganha e sai rolando pelo chão, esperneando, e o pai não tem pulso suficiente para dar um basta naquilo. Então é mais ou menos o que acontece. Por quê? Um belo dia o Carlos me aparece com o nome de um delegado federal e de 3 agentes, que seria uma BIM paralela, porque ele não confiava... Essa educação militar, eu consigo mesclar um pouquinho dos dois. Você chegou a estudar em escola militar? Não chegamos a estudar. Na época, se eu não me engano, na primeira eleição do meu pai, em 1987,
Ele não era muito bem-vindo dentro das Forças Armadas, exatamente por aquele motivo, pelo entendimento de ser uma pessoa reativa. E fazer reivindicações. Exatamente, fazer reivindicações ao que a classe almejava, enfim, aquele processo todo que nós conhecemos um pouquinho da sua história. O que está em jogo aqui é a mentira do capitão Bolsonaro. Esta que está sendo examinada. Os fatos já estão ali, indenes de dúvidas, várias punições colocadas. De modo que não há mais que se questionar em torno da existência do fato. Uma centena de punições disciplinares no oficial não chega aos pés de uma só das violações que fez esse capitão Bolsonaro, do ponto de vista da ética, do ponto de vista do seu comportamento. É indiscutível que esses fatos ocorreram, não tem dúvida. Este capitão Bolsonaro, que não é de muitas letras, dizer-se que ele não é capaz de escrever Duque de Caxias, ou Caxias, com letra minúscula, não é verossímil. Ele começa os períodos com letra minúscula, está na carta dele. Aqui, nego, não, na letra considero, tudo com letrinha pequena, está na carta dele. Na declaração, isso aqui é uma carta dele de próprio punho. Um exame mais aprofundado leva este capitão às profundezas do inferno de Dante. Deixar esse capitão continuar nas Forças Armadas por achar que ele não é incompatível com o exercício do oficialato é uma decisão de muita responsabilidade para esta casa. Oi, Rio de Janeiro. Damares Alves, advogada, pastora, educadora, mãe, assessora jurídica da Frente Parlamentar em Defesa da Família e Apoio à Vida no Senado Federal. E eu acho que ninguém no Rio de Janeiro tem dúvida que a minha candidata a deputada federal é a Sara Winter. Sara é mais que minha companheira de luta na defesa da vida e da família. Sara é como se fosse minha filha. É minha filha, né, Sara? É minha filha. Orgulho de ser amiga, parceira e mãe de Sara Winter. Você do Rio de Janeiro, que está preocupado com a defesa da vida, não tem outro nome no Rio de Janeiro, mulher pró-vida, Sara Winter. Conto com vocês, povo cristão no Rio de Janeiro. Minha amiga Sara Winter para deputada federal. Vamos fazer um grande movimento na Câmara em defesa da vida, junto com Sara Winter. Pessoa extremamente resiliente. Pois agora pena que ele mora em São Paulo, porque se tivesse aqui eu já estava lá na porta da casa dele, convidando ele para trocar soco comigo. E juro por Deus, essa é a minha vontade. Eu queria trocar soco com esse filho da puta, desse arrombado. Infelizmente eu não posso. Mas eu queria. Ele mora lá em São Paulo, né? Pois se você me aguarde, Alexandre Moraes, o senhor nunca mais vai ter paz na vida do senhor. A gente vai infernizar a tua vida. A gente vai descobrir os lugares que o senhor frequenta. A gente vai descobrir quem são as empregadas domésticas que trabalham para o senhor. A gente vai descobrir tudo da sua vida. Até o senhor pedir passagem. Hoje o senhor tomou a pior decisão da vida do senhor. Foi a pior decisão que você tomou. A pior. Agora, pastor, para encerrar, eu gostaria de dizer o seguinte. Deus me deu essa missão. E eu peço a essa casa de Deus que peça, interceda para que me dê força, porque em muitos momentos ela me falta. Muito obrigado. Deixa eu te falar, você é um cara religioso? Eu não sou. E aí, quando eu falo em Deus e falo, eles começam a me chamar para a igreja. Falam, não, eu gosto de bar, de uísque, disso que eu gosto. Me chama para a igreja, não, que igreja é um saco. Me chama para a igreja, não, que igreja é um saco. Fui para a igreja rezar.
Agora, é isso. Então você não pode falar, conversa com o pastor, vem cá, vem na igreja espetacular. Calma, e ainda vai me tomar 10%. Nem pro capeta. I'm doing a panel this afternoon. It's called American Power. I'm a professor of economics at Harvard University. I've done a lot of work on central banking, give talks and stuff. So I'm trying. Nate can't take us. Yes, absolutely. Hello. I'm a good friend with Alfredo Circus. Sou grande amigo, bem próximo de Alfredo Circus. 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 Lá atrás fui inimigo do Sirkis na luta armada. Way back I was an enemy vis-a-vis Sirkis in the armed struggle. Oh, I didn't know that. Não sabia disso. So I brought up the wrong person. Então eu sou o capitão do mencionei a exército. pessoa errada. Não tem problema. Don't worry, not a problem. I am a former É uma army história recém-passada no Brasil dos militares foi muito mal contada. A verdade sempre aparece. You know we're all deeply concerned about the Amazon, and I'm sorry to raise this issue with you lamento trazer essa questão, but I care passionately about it. Assim, informal, mas é algo que me toca profundamente. A Amazônia não pode ser esquecida. The Amazon cannot possibly be forgotten or sidelined at all. Temos muitas riquezas. We have a wealth of resources. Gostaria muito de explorá-la junto com os Estados Unidos. We would very much like to tap into these resources together with the United States. I'm not sure what that means. Eu gosto muito do povo americano. O Brasil elegeu um presidente que gosta dos Estados Unidos. E a Amazônia pode ser solução para o mundo. Não, eu conheço o senhor, não somos inimigos, precisamos conversar. I am always eager to talk. As appropriate. Obrigado. Sim, senhor.